todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Boa noite a você que está em casa, que nessa noite todos nós venhamos estar juntos em um só propósito, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, nós temos visto os grandes feitos dele sobre nós. Por isso, nessa noite, você que está aqui presencialmente e você que está no seu lar, comece a fechar os seus olhos e a levantar a sua voz em adoração ao Senhor. Se no seu coração há um desejo que o Santo Espírito de Deus inunde tão somente este lugar, o seu coração, a sua casa, peça isso a Ele nessa noite, amém? Vamos pedir isso ao Senhor nessa noite. Senhor, nós te queremos mais. Senhor, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor inunde, Senhor, os nossos corações, a nossa casa, Senhor, a nossa família. Por isso nós oramos, Senhor, nessa noite, apresentando o culto ao Senhor, porque te queremos mais, Senhor. Senhor, nada valeria, Senhor, apenas se o Senhor não vir, Senhor, a este lugar e a falar aos nossos corações. Por isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui, Senhor, ansiando pela tua presença. Senhor, nós oramos nessa noite. Espírito Santo de Deus, conduz, Senhor, a mais um culto a ti, Deus. Nós oramos nessa noite, Senhor, que toda ação, Senhor, das trevas, que toda ação, Senhor, do poder, Senhor, de Satanás e seus demônios venha cair por terra nessa noite. Deus, nós oramos agora que toda distração, Senhor, na mente do seu povo venha cair por terra em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha estar cercando este lugar com os seus anjos, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração. Senhor, Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, todos os teus filhos que irão, Senhor, trabalhar, Senhor, na tua casa, Senhor, servindo ao Senhor. Deus, usa, Senhor, a vida do seu filho mais uma vez poderosamente para ministrar a tua palavra e edificar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, te bendizemos, Deus. Te bendizemos, Deus. Te queremos, Deus. Igreja, levante o teu louvor ao Senhor. Entrega o teu louvor ao Senhor nessa noite. Aleluia. Diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cante isso. Adore Ele nessa noite. Peça para que Ele enche o seu coração, a sua vida, a sua casa. Sermos inundados pela tua glória. Senhor, te queremos, Deus. Aleluia, te louvamos, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança. Sua presença. Quantos provaram e viram o amor do Senhor? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha. Sua presença
Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Encher esse lugar que é o desejo sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa casa. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso coração. Aleluia. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Aleluia. Igreja, vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. E a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declare sua igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos tocar, aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero
queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue adorando, aleluias. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque certamente, Deus, a Tua graça tão somente nos cercou, mas ela nos alcançou. Aleluia. Tão somente a fidelidade de Deus nos cercou, meus irmãos. Você que está aqui, você que está no seu lar, a fidelidade de Deus não nos cercou, mas ela nos alcançou. A graça de Deus, ela veio sobre nós. Por isso nós estamos contentes, alegres, felizes, porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou a mim e a você para que hoje nós viéssemos ter vida. Aleluia. Por isso vamos declarar nessa noite dessa forma: quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, em sua presença, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Deus. Quem traz a paz para o meu caos e faz um órfão, um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim, o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Vamos lá adorar o Senhor nessa noite. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida
entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim, o que fizeste a mim, o que fizeste a mim. Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Cantamos a Ti, Senhor, com gratidão ao nosso coração, Deus. Cantamos a Ti, Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus, porque somos gratos a tamanha salvação, Deus. Somos gratos, Senhor, a tamanho amor entregado naquela cruz, Deus. E não precisamos, Senhor, de estarmos em um culto de Santa Ceia para podermos fazer memória ao Seu nome, Deus. Somos gratos ao Teu amor, Jesus. Se você é grato, meu irmão, que está aqui, que está no seu lar, adore Ele. Adore Ele, agradecendo por essa maravilhosa graça. Só as vozes. Maravilhosa graça, Seu infinito amor. Cante Ele. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Jesus. Somos seguros em Ti, Deus. Tu és a nossa luz, Jesus. Tu és a luz, Senhor, para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, Senhor, lâmpada para os nossos pés, Deus. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. E quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar Tua formosura e Tua glória. Ele é nossa luz, aleluias. O
Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. Ele é nossa força. O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. E quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, e nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Me esconderá, me esconderá no oculto do teu tabernáculo, me esconderá. Me esconderá, me esconderá no oculto do teu tabernáculo, me esconderá. Pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Declare mais uma vez uma coisa. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Aleluia! Uma salva de palmas para Ele, que Ele é digno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!
Graça e paz, igreja, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te abençoe. Hoje com esse friozinho, muitos irmãos escaparam, né, irmãos? Os irmãos ficaram tudo na live aí na internet, mas estamos aqui também presencialmente, os irmãos estão aqui também. Deus abençoe a vida dos irmãos guerreiros que aqui estão em meio à chuva, meio frio, né, irmãos? Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Vocês que estão em casa, eu peço a gentileza de vocês estarem compartilhando esse link, para que essa mensagem alcance, né, pessoas aí que não conhecem a Cristo, para que essa palavra possa estar chegando até o coração dessas pessoas, amém? Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham tido uma quinta-feira dentro das possibilidades, né? Tirando o frio aí na presença do Senhor, com os corações aquecidos na presença do Senhor, para nós estarmos adorando ao Senhor aqui, amém? Amados, eu vou confessar para os irmãos que essa semana eu tive um pouco de dificuldade de me colocar mesmo na presença do Senhor, muitas coisas para resolver, reunião, um monte de coisa para fazer, e eu tive um pouco de dificuldade, né, para me estar buscando, né, anteontem foi terça-feira, isso, terça-feira tive a célula, eu acabei fazendo a célula sozinho, né, a pastora não estava presente, e ontem tive uma reunião, e aí eu buscando ao Senhor e não vinha nada, e as preocupações do dia a dia vindo na minha cabeça, eu falei, misericórdia, e eu tenho que levar a palavra na quinta-feira, né? Aí ontem a pastora foi ministrar lá no Morrinhos, no culto de mulheres, né? Aí quando ela voltou, eu falei, você não quer ministrar amanhã na igreja, não? Você já tem a palavra? Aí o Senhor falou, não é isso não. Aí eu falei, amém, Senhor. Aí eu orei, estava vazio, estava seco. Sabe quando tem aquela árvore que você olha assim, misericórdia, está seca, não tem nada. E aí eu falei, Senhor, o reino é teu, as ovelhas são tuas, eu creio que o Senhor vai me dar uma palavra, porque eu saí da reunião ontem, era quase 9 e pouco da noite. Aí eu falei, poxa, eu preciso buscar Deus, né? Preciso me colocar na presença do Senhor para ter uma palavra. Aí comecei a esboçar um monte de coisa e nada trazia paz ao coração. Falei, não é isso não. Aí recebi a notícia que o São Paulo tinha perdido, aí bagunçou tudo, aí acabou com o dia. Aí eu falei, misericórdia, o Palmeiras ainda passou. Não dá, ô glória, misericórdia, os irmãos aqui. Aí eu falei, não tá dando certo não, essa coisa aqui. Aí eu orei mais um pouquinho, eu falei, não, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou descansar, eu sei que o Senhor vai dar uma palavra, eu sei que o Senhor vai direcionar, e amanhã eu acordo mais cedo antes de trabalhar, e aí eu tenho já a palavra, né, para levar para os irmãos amanhã. Aí glória a Deus, aí a pastora chegou, eu conversei com ela, brinquei com ela, não, leva a palavra lá amanhã e tal. Ela falou, não, aí eu falei, não, então tá bom. E aí, dormi. Acordei hoje com o celular tocando. Aí eu não combinei nada com os irmãos aqui do louvor. Mesmo porque eu mandei uma mensagem para os irmãos, eu estaria vindo aqui ontem, né, para o ensaio do louvor. Só que tive essa reunião de última hora, eu não pude estar aqui. E aí quando eu acordei hoje, acordei com esse louvor que eles acabaram de cantar aqui. Uma coisa pedi e a buscarei. E aí eu levantei, e aí orei, aí me coloquei na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? E aí eu senti paz no coração. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fui trabalhar, e o louvor direto na minha cabeça. Falei, amém, glória a Deus. Então é o Salmo 27 mesmo que o Senhor quer que eu ministre. Glória a Deus. E aí quando eu voltei para casa, eu já conheço esse salmo já de muito tempo. E aí foi coisa de meia hora, 40 minutos para montar a ministração. Aí você sabe que é de Deus mesmo, porque não vem teu, né? Porque quando você fica forçando,
mas Senhor, será que é isso? Aí você sabe que você está colocando a tua mão, aí não adianta. E aí eu vi que, brincando, né, obviamente, né, parecia psicografando assim, ó. E aí vinha e escrevia tudo, glória a Deus por isso. Então, e para testificar que é de Deus mesmo, quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam tocando esse louvor, né, ensaiando, e eu trouxe até ele num pendrive para a gente estar louvando ele no final do culto. Eu falei, nem vou precisar usar o pendrive, aí é tão de Deus que os irmãos vão cantar ao vivo. Então, glória a Deus por isso. Então eu peço para que os irmãos abram a Bíblia lá no Salmos 27. Se você não conhece esse salmo é uma bênção. Salmo escrito por Davi. Salmo 27, aqueles que forem encontrando, se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor. Você que está em pé, você também que está em casa aí, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor, porque Deus também está aí na sua casa. Então nós precisamos reverenciar a palavra do Senhor. Salmo 27, nós vamos ler todo o Salmo 27. Ele não é um salmo tão longo, mas nós iremos ler o Salmo 27, amém? Já foi entoado aqui esse cântico, mas nós vamos estar lendo aqui. Na minha versão diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançavam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu és a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha trazer vida à Tua palavra, Pai. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, todos aqueles que aqui estão presencialmente, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir essa transmissão mais tarde, Pai, que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, que não seja mais uma ministração, Senhor, mas que essa palavra, Pai, possa, Senhor, vir como uma flecha nos nossos corações, Deus. Que verdadeiramente, Pai, a Tua palavra que é viva venha fazer diferença nas nossas vidas, Pai. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá preparando cada um dos corações que aqui estão, Senhor, para estar recebendo essa semente, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que essa semente possa estar frutificando sobre as nossas vidas, Pai. Que eu não venha falar nada, Senhor, do meu entendimento, que eu não venha falar nada de mim, mesmo porque eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, Senhor.
mas o Teu Santo Espírito, Senhor, que habita sobre a minha vida, Senhor, que Ele possa estar me usando como instrumento de bênção, Senhor, e que os Teus filhos possam sair cheios da Tua presença nessa noite, Senhor. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o levante de Satanás, toda ave de rapina, todo espírito que não confessa o Teu nome, que bate em retirada desse local, Senhor, e somente a manifestação do Teu Santo Espírito é bem-vinda, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, possa alcançar vidas, Senhor, alcançar corações, transformar, libertar, Senhor, quebrar as correntes, Pai, para que as pessoas possam Te enxergar, Deus, em nome de Jesus, amém. Amados, fiquem à vontade, pode se assentar. Irmãos, esse Salmo 27 aqui, algumas traduções da Bíblia, vocês vão verem lá em cima, no texto, vai estar escrito assim: confiança em Deus e anseio por sua presença. Alguns outros não têm título no Salmo, ou alguns outros você vai encontrar confiar em Deus, mas o resumo desse Salmo é a confiança em Deus e o anseio por estar na presença do Senhor. Amém? Essa ministração vai ser bem breve, bem clara e objetiva. A gente não pode ficar dando muito rodeio em cima daquilo que o Senhor trouxe para que a gente possa estar ministrando, mesmo porque é só o Salmo 27. Mas ele é bem rico, esse Salmo, né? E alguma das características que esse Salmo tem, ele, assim como a gente falou anteriormente, ele foi escrito pelo rei Davi, né? Que naquela época ele ainda não era rei ainda de Israel, né? Ele ainda estava naquele processo de perseguição pelo rei Davi, né? Pelo rei Saul. Davi, ele já tinha sido ungido por Samuel, só que ele ainda não tinha assumido o trono em respeito ao rei Saul. E aí Saul perseguia Davi, e provavelmente alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito justamente quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Amém? Uma das características desse salmo é essa. Aqui Davi nos ensina a nós conhecermos ao Senhor e confiar nele. Amém? Recebermos a sua ajuda para superar todos os medos que podem nos paralisar. Amém? Todos nós temos medo, amém? Eu tenho medo, vocês têm medo, e não é vergonha nenhuma você ter medo de alguma coisa. Uns têm medo de barata, outros têm medo de rato, outros têm medo de, sei lá, mas não é vergonha nenhuma você ter medo. Agora, seria algo preocupante se você tivesse medo, mas aquele medo que te paralisa. Hoje eu estava na casa de um paciente, estava atendendo lá e estava vendo uma reportagem que os psicólogos hoje em dia têm uma nova síndrome que foi inventada não, né? Uma nova síndrome que infelizmente as pessoas estão desenvolvendo, essa síndrome que chama fogo. Fogo eu não sei se eu vou lembrar agora o que é fear, que é medo, né? Fear of going out, que em inglês é medo de ir para fora. E aí deram o nome da síndrome de fogo. As pessoas, devido à pandemia, elas estão começando a ficar meio com medo de sair da porta de casa para fora. E esse medo sim é preocupante. Então, aqui Davi, ele mediante a esse salmo, ele nos ensina como nós precisamos confiar em Deus, como nós precisamos ansiar de estar na presença do Senhor, para que esses medos não venham nos paralisar, para que esses medos eles não venham nos deixar de uma tal forma que a gente não consiga passar da porta para fora, ou alguma circunstância que se levante na sua vida, que você fala, não, aqui eu não consigo passar disso aqui. Não, você consegue, porque o Senhor está contigo, assim como Ele estava com Davi, assim como Ele estava com todos os homens de Deus, Ele está contigo também nessa noite. Então confie no Senhor. E aqui nesse salmo, nós vamos dividir esse salmo em 3 partes, amém? São algumas circunstâncias que Davi passou, que nós vamos estar colocando. De repente você hoje
já que nós estamos falando de medo, você está com medo das circunstâncias que têm acontecido na sua vida. Se nós pegarmos aí do verso 1 até o verso 6, e a gente vai estar falando um pouquinho, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No verso 1. E o que acontece? Aqui, nesse caso, Davi, ele não está fechando os olhos para as adversidades que estão acontecendo à volta dele. Davi está ciente, porque ele está sendo perseguido, que vários e vários soldados de Saul estão atrás dele, querendo matar ele. Só que se você parar para analisar a vida de Davi, entre aspas, ele não estava tão preocupado assim não, por estar sendo perseguido por esses soldados, porque ele tinha plena confiança que Deus iria livrá-lo, porque ele foi ungido como rei de Israel, só que não tinha assumido o trono, e Deus tinha um propósito sobre a vida de Davi, e Davi ali, ele tinha plena convicção que o Senhor estava com ele, e nós precisamos ter essa plena convicção. É óbvio que a gente sempre tem falado dessa pandemia aí, que não vai embora nunca, mas em nome de Jesus está indo, o vírus está aí, o vírus é mortal sim, pessoas estão sendo acometidas sim, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas, é soberano sobre as nossas vidas. E eu não estou falando para ninguém sair na rua aí falando que o vírus não existe, sair sem máscara, sair sem álcool em gel, não é nada disso. Nós precisamos voltar às nossas atividades, nós precisamos voltar a trabalhar, nós precisamos voltar a fazer as nossas coisas. É óbvio que, com a nossa devida prevenção, igual a gente voltou para a igreja, glória a Deus por isso, mas está todo mundo de máscara, álcool em gel, não tem contato físico, distanciamento entre as cadeiras, é isso. Agora, se a gente cai nessa onda de que, não, porque está um vírus solto aí, que eu não posso pôr a cabeça para fora de casa, como que vai ser? Será que verdadeiramente a gente confia no Senhor? Será que verdadeiramente Deus tem sido soberano sobre a minha e sobre a sua vida? E eu não estou falando isso não para ficar falando do pessoal que está na zona de risco, que a gente entende sim, pessoas que têm doenças pré-existentes que se colocam em risco, não é nada disso. Mas existem pessoas que têm condições, existem pessoas que podem voltar a trabalhar, existem pessoas que podem voltar às suas atividades e ficam se escondendo atrás dessa situação. Existem pessoas da igreja, não estou falando nem daqui, a gente tem reuniões com outros pastores, e outros pastores estão falando. Existem pessoas que dão desculpa do coronavírus para pedir para sair da igreja, se escondem através disso. Será que isso é confiar em Deus? Será que essa seria a posição que Davi estava tendo aqui? E falando, eu confio em Deus. Não é isso que é confiar em Deus. E aqui, o que acontece? Davi, ele não fecha os olhos para o que estava acontecendo na sua vida. Entretanto, ele volta-se para o Senhor. E quando ele se volta ao Senhor, ele examina a situação que ele está vivendo, mas ele não examina da forma com que nós olhamos por vista, da forma com que nós estamos nos enxergando aqui. Davi, ele começa a analisar de um âmbito espiritual. Ele vê em um outro âmbito que não é aquilo que os olhos enxergam mais. Davi já está vendo em âmbito espiritual. E muitas vezes, quando as adversidades vêm sobre as nossas vidas, nós precisamos olhar pelos olhos do Senhor, olhar em âmbito espiritual. A própria palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. E como que a gente luta com seres espirituais? Não, porque eu vou lá pegar, vou fazer, vou acontecer. Não tem como. Não existe como. Para nós estarmos movendo o reino, para nós estarmos movendo tudo a nosso favor, precisa-se orar, precisa-se jejuar e precisa-se se colocar na presença do Senhor. Leitura da palavra. Não existe outra forma de nós estarmos batalhando espiritualmente sem ser dessa forma.
Ah, não, mas é porque eu tenho que fazer, tem que acontecer. Ah, não, eu estou com uma desavença com o Rafa e eu vou resolver lá, sei lá, pôr o dedo na cara do Rafa e vou resolver a situação. Não, não vai resolver dessa forma. Às vezes você pode até ter uma atitude de ir lá e conversar com o Rafa e falar, pô, Rafa, né, a gente tem esse negócio aí e tal, vamos resolver de uma melhor forma. Mas, ora, coloca diante do Senhor. E aqui Davi, ele está sendo muito claro, ele enxerga em um âmbito espiritual. Davi, ele tinha plena convicção que ele já era o rei de Israel. Só que em respeito à hierarquia de Saul, ele não se colocava contra Saul. Quem estava perseguindo era Saul, estava perseguindo Davi. Davi estava tranquilo. Davi não ia lá e exigir, Saul, é o seguinte, eu sou rei agora, sai. Não, Davi aguardou. Davi estava vendo que Saul estava sendo usado pelo inimigo para afrontar a ele. E muitas circunstâncias da nossa vida, a gente age olhando pelos olhos carnais. E aí quando você vai dar o seu joelho, orar para que Deus venha colocar a mão ou para fazer alguma coisa, você está pedindo para Deus que faça do seu jeito, do jeito que você está enxergando. E as coisas não funcionam mais do jeito que você está enxergando. As coisas não funcionam como você quer. As coisas funcionam de acordo com a vontade do Senhor. Eu não sei como é que está lá, entendeu? Aqui está tranquilo. Então, amados, quando nós estamos servindo a Deus, nós precisamos ter essa visão aguçada. Nós precisamos enxergar em âmbito espiritual. E eu estou falando isso, não, agora a gente tem que espiritualizar tudo. Não é espiritualizar tudo não. Tem situações que você consegue resolver naturalmente, sim. Mas chega a algum ponto que você vai chegar e você não consegue passar daqui. Você tenta de uma forma, não vai. Você tenta de outra, não vai. E aí você poxa, vamos tentar fazer de uma outra forma. Vou me colocar no Senhor, diante do Senhor. Vou pedir para que o Senhor me dê estratégia. Vou pedir para que o Senhor abra o meu entendimento. Vou pedir para que o Senhor me dê visão, para que eu possa compreender o que está acontecendo na minha vida. E Davi aqui, irmãos, é justamente isso que ele está fazendo. Eu coloquei aqui um outro ponto. O Senhor é tudo que ele precisa, como também é tudo que nós precisamos hoje. Qual que é o problema que tem se levantado contra você? É dinheiro? É saúde? É casamento? É filho? O Senhor é tudo que você precisa. Aqui no verso 1, está falando que o Senhor é a minha luz. O Senhor é a nossa luz. Às vezes você encontra pessoas que estão verdadeiramente nas trevas. Pessoas, eu não sei se você já teve oportunidade de conversar com pessoas que são depressivas, que são pessoas que têm síndrome do pânico. Essas pessoas, elas se fecham em um quarto e querem ficar na escuridão. E justamente aonde há luz, não há trevas. Porque a escuridão, ela é a ausência de luz. Mas aonde Jesus habita, não há escuridão. Porque o Senhor é verdadeiramente a nossa luz. Outro ponto que é falado aqui, Ele é a nossa força. O Senhor é verdadeiramente a nossa força. Nós somos fracos, nós somos errantes, nós temos fraquezas. Mas o apóstolo Paulo não fala, aonde você é fraco, ali é aonde o Senhor se faz forte. É justamente isso também. Não é vergonha nenhuma de você falar, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Ora ao Senhor, se coloque diante da presença de Deus. Eu tenho certeza que aonde você se faz fraco, ali é onde Deus vai operar grandemente na sua vida. Eu não consigo resolver todas as situações da minha vida. Existem situações que eu não tenho como fazer, e eu coloco diante do Senhor. Situações onde eu não sei nem por onde eu começo, e eu me coloco diante do Senhor. E não é vergonha nenhuma. Poxa, mas você está à frente da igreja da Peniel do Perequê. E
eu sou tanto ovelha quanto vocês. O que eu não consigo, óbvio que eu busco ajuda com o pastor, busco ajuda com outro, mas coloco diante do Senhor. E não é vergonha isso não, irmãos. E aqui Davi, ele está falando justamente isso. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa salvação. Se nós temos a luz, se nós temos a força, se nós temos a salvação, nós temos tudo. Então qual é o seu problema mesmo? Qual é a sua dificuldade? Nós temos o Senhor. O Senhor, Ele trabalha a nosso favor. E qual que é a dificuldade? A dificuldade nós vamos falar aqui um pouquinho lá na frente. Se Ele é a nossa salvação, a nossa vitória é certa. Quantas e quantas batalhas que nós vemos na Bíblia, cujo Senhor estava com Davi, estava com Gideão, estava... Quantas e quantas batalhas vocês leram na Bíblia e falaram, mas Gideão não prevaleceu, mas Davi não prevaleceu? Nenhuma. Porque todas as batalhas onde o Senhor está, nós saímos como vitoriosos. Então nós precisamos confiar, nós precisamos ansiar de estar na presença do Senhor. Porque se a gente não consegue confiar em quem nós estamos servindo, irmãos, a gente precisa rever um pouquinho o que a gente está fazendo na igreja. Verso 2 e 3 diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Aqui Davi, ele não sabe se o exército inimigo vai avançar contra ele como uma fera que avança em cima de um bichinho lá que ele está caçando, se o exército inimigo vai avançar sobre Davi. Eu coloquei aqui, se eles estão preparando um cerco para capturar Davi, ou se eles estão aguardando um momento propício para declarar guerra e atacar Davi. Davi não sabe o momento que ele iria ser atacado, mas não importa qual a estratégia que o inimigo está utilizando. Romanos 8:31 diz o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa quais as artimanhas que o inimigo tem tentado contra mim e contra a sua vida, não importa de qual forma que ele quer atingir, não importa se é pelo lado financeiro, não importa se é pelo lado do relacionamento, não importa se é pelo lado dos filhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus, e essa é a plena convicção que Davi está tendo aqui. O segredo da confiança de Davi, como que Davi, ele tinha tanta confiança em Deus, como Davi, ele tinha tanta certeza que Deus iria livrar ele de Saul, pelo tempo que ele passava com Deus. O segredo da confiança de Davi está relacionada ao tempo que ele se empenhava para estar com o Senhor, como se fosse um amigo. Pega o teu melhor amigo, pega um amigo aí que você considera muito. Você não fica um bom tempo com essa pessoa? Você não conversa, você às vezes fala lá da sua infância com essa pessoa? Davi fazia isso com o Senhor. E essa confiança, esse anseio de estar na presença do Senhor vem disso. É óbvio que nós não enxergamos a Deus, nós não vemos a Jesus, mas nós podemos sentir a presença dEle, e nós precisamos ansiar em estar na presença do Senhor, para que essa confiança possa vir sobre a minha e sobre a sua vida. Essa confiança só vem quando você tem um relacionamento. Uma confiança com um amigo, uma confiança com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com sua esposa.
Essa confiança só é gerada quando você tem um relacionamento mais íntimo. E é esse relacionamento de intimidade que Davi tinha com o Senhor. E aí o que acontecia? Quando você tem um relacionamento de intimidade com um amigo, com seu cônjuge, com quem quer que seja, o que acontece? Você fala sobre tudo. Você abre o seu coração. E é isso que fazia Davi com o Senhor. Davi abria o coração para o Senhor. E aí o Senhor falava o quê? Dava as estratégias para Davi. Falava: filho, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você. Os inimigos virão de leste, você vai para o oeste. E o Senhor dava as coordenadas para Davi dessa forma. E nós precisamos ansiar essa presença do Senhor. Nós precisamos ter o Senhor como um amigo. Lembra quando era criança que a gente brincava lá que tinha nosso amiguinho imaginário? Mas o Senhor não é um amiguinho imaginário. O Senhor, Ele é real. Não é porque você não enxerga, não é porque você não está vendo. O Senhor, Ele é real nas nossas vidas. Se não fosse a presença do Senhor em nossas vidas, quem nós seríamos hoje? Se não fosse a presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, será que hoje você estaria aqui numa igreja, ouvindo a palavra dEle, sendo transformado por Ele? Quem eu era há 10 anos atrás? Ninguém ia me reconhecer. E aí eu vou falar que Deus não é real? Deus não transforma? Deus não liberta? Deus não se faz presente nas nossas vidas? Claro que faz. Mas aí quando você vai conversar com uma pessoa que não tem a Jesus, as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem compreender. Porque a Bíblia é óbvio que é para ser lida, sim, a obra é para ser lida, para ser estudada. Mas é aquilo que a gente sempre fala, precisa ser vivida. Porque quando você vive a palavra de Deus, quando você vive a transformação, a libertação, e a gente consegue enxergar Jesus em nossas vidas. Porque você fala: poxa, mas se não fosse Jesus, eu ainda estava bebendo, eu ainda estava fumando, eu ainda estava prostituindo, eu ainda estava fazendo um monte de coisa. Então Jesus é real sobre as nossas vidas, e nós precisamos tê-lo como nosso melhor amigo, que é justamente isso o segredo da confiança de Davi em Deus. Davi confiava tanto em Deus que ele caminhava junto com o Senhor. E esse era o segredo da confiança dele. E outra situação, mesmo longe, aqui, alguns estudos dizem que Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele se encontrava no deserto da Judéia, que era muito distante do santuário do Senhor. Porém, Davi continuava buscando a face do Senhor, mesmo distante do santuário, onde Davi buscava a face do Senhor, mesmo no meio do deserto, Davi continuava buscando a Deus. Esse é o segredo de Davi. E às vezes a gente fala: poxa, não, mas é momento de dificuldade, é momento que eu estou no deserto. Sim, é onde você precisa mais buscar a Deus. É onde você precisa mais estar na presença do Senhor. Amados, quando eu estive no deserto, e eu creio que eu estou saindo em nome de Jesus já dessa fase, era onde eu mais buscava a Deus. É onde você mais precisa estar na presença do Senhor. Você precisa caminhar ali com o Senhor, porque no deserto, ou você fica lá 40 anos no deserto, ou você sai em 4 meses. Porque o povo fala: ah, mas o deserto é tão longo. Não, você determina o período do seu deserto. O deserto, o tempo que você vai ficar no deserto, entre aspas, é você que determina. Ou você determina escutar, compreender aquilo que Deus quer que você aprenda nesse deserto, ou você vai ficar 40 anos aí patinando. Mas para você escutar, para você estar sensível à voz de Deus, você tem que buscá-lo. Porque senão você vai caminhar no deserto pelo aquilo que você está vendo. Ah, eu acho que o caminho para sair desse deserto é aqui. Mas não é, o caminho é, o Senhor está falando que é para lá. Mas você está vendo que é para cá. Aí você vai para cá. Aí, quebrei a cara. Ah, não, então eu vou para lá agora. Ah, mas não é mais para cá, é para lá. Aí fica patinando.
E é justamente isso. Davi, ele continuava buscando a Deus sem medir esforços, sem parar, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às adversidades. E como que nós temos feito? Como que tem sido nas nossas vidas? Será que essa adversidade está tirando o teu sono, de você não conseguir dormir? Se você não consegue dormir, se coloca na presença do Senhor, ora de madrugada, lê a palavra, que a paz que excede todo o entendimento, ela adentra o seu coração, e aí te traz um refrigério. Você consegue sentir a presença de Deus, você começa a ter mais confiança, e nós precisamos viver isso. No verso 4 e 5 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Amém? Aqui, amados, o templo, ele não tinha sido construído ainda não. O templo aqui, ele não tinha sido construído. A casa de Deus, ela era em tendas ainda. Amém? A casa do Senhor ainda era em tendas. Não tinha um templo bonitão lá que o povo ia adorar a Deus. Não, era tenda ainda. E aqui, quando a gente lê isso aqui, a gente fala que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a formosura de todos os dias da minha vida, para contemplar. Olha aí que nome bonito. A formosura do Senhor. A gente imagina que é aquele templo de Salomão bonitão lá. Não era não. Era tendas. Eram tendas onde eles adentravam na presença do Senhor para adorar a Deus. Só que existe um costume no Oriente daquele tempo, que quando alguém era convidado para adentrar uma tenda, o anfitrião, ele era responsável pela proteção e pela provisão do seu convidado. Então, essa tenda, que ela é frágil, ela se transformava em uma fortaleza. Porque o que acontece? Davi, ele está justamente falando isso aqui nesse verso 4, ele está citando isso justamente por isso, porque quando Deus, ele esconde a Davi dentro da sua casa, quando Davi anseia de estar na casa do Senhor, é justamente para isso, para que o Senhor possa estar protegendo, e o Senhor possa estar trazendo a provisão para ele. Então é justamente aquilo que Davi está ansiando naquele momento. No verso 4, e Davi, ele também dedica todo esse tempo meditando e contemplando aquilo que o Senhor já está fazendo sobre a vida dele, que está no finalzinho do verso 4, que diz assim: todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Então, quando nós estamos na presença do Senhor, sempre o Senhor, ele vai estar nos ensinando, sempre o Senhor vai estar nos direcionando, sempre vai ser agradável estar junto com o Senhor. Então a gente precisa ter esse anseio, para que essa confiança possa vir sobre a minha e sobre a sua vida. No verso 6, diz assim: então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi aqui, ele se sente fortalecido e certo do seu triunfo, verso 6, né? Davi sente-se fortalecido e certo do seu triunfo, pois em nenhum momento ele perdeu a sua comunhão com Deus e deixou de adorá-lo. Aqui Davi, nesse versículo 6, ele já está falando que ele vai triunfar, que ele vai conseguir escapar desses inimigos e que nada vai acontecer com ele. Por quê que ele tem essa plena convicção? Ele tem a confiança que Deus está com ele? Sim, mas aqui ele não perdeu a comunhão com o Senhor.
Porque a partir do momento que a gente perde a comunhão com o Senhor, a gente não tem mais diálogo com Deus, e Deus não pode mais te dar estratégia, e aí você começa a caminhar sozinho. É como se fosse o rebanho das ovelhinhas lá, que a gente sempre fala. As ovelhinhas estão todas juntas aqui, Deus está direcionando, o pastor está direcionando as ovelhas. A partir do momento que a ovelha sai desse rebanho, ela está andando por ela, e aí fica presa fácil para o inimigo. A ovelhinha se perde, a ovelhinha se machuca, a ovelhinha ela se suja. E Davi, ele jamais perdeu esse momento de comunhão com Deus. E além disso, Davi ainda diz assim, no verso 6: oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. O que nós temos feito nas adversidades? Nós temos louvado a Deus? Verdadeiramente, você tem louvado ao Senhor quando você está no meio de problema, no meio de dificuldade? Ou você tem murmurado? Ah, Deus, é difícil, eu não consigo. Por que a gente sempre fala, não, põe louvor, adora o Senhor, vai louvar o Senhor independente do que você tem vivido, que é isso que nós precisamos fazer. Davi aqui, ele tinha essa plena convicção, ele sai fortalecido dessa situação, ele sai já triunfante dessa situação, porque ele estava na presença do Senhor, ele sabia que Deus estava com ele estava confiando em Deus, mas ele estava louvando ao Senhor. E nós precisamos ter essa mesma atitude que Davi está tendo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão todos aí? Glória a Deus. Amados, um outro ponto que muitas e muitas vezes a gente se encontra é com medo de fracassar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive muito medo de fracassar na minha vida. Ainda quando era adolescente, quando eu comecei a fazer faculdade, às vezes vinha um medo de fracassar. Poxa, mas será que eu vou conseguir? Será que aquilo... Sempre vem o medo de você não estar conseguindo atingir alguma coisa que você anseia. E a confiança de Davi no Senhor não o impede de se preocupar consigo mesmo. Por que não impede de Davi se preocupar consigo mesmo? Porque ele compreende que ele é errante, que ele é pecador, como qualquer uma outra pessoa. Davi sabe das condições dele. Assim como nós somos errantes e pecadores, Davi também tinha esse entendimento. Sabia que ele poderia a qualquer momento escorregar e tropeçar, porque ele sabia que ele tinha uma natureza humana também. Só que ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha essa ideia que ele poderia escorregar, que ele poderia fracassar, ele tinha confiança em Deus, porque ele sabia que o Deus que ele servia, que ele serve, não ia permitir que ele viesse a fraquejar. E essa é a convicção que nós temos que ter. Nós, se caminharmos por nós mesmos, um momento nós iremos cair. Mas quando você caminha fortalecido com o Senhor te conduz. E aí é diferente. E aí, mesmo que você queira, o Senhor te direciona para o caminho que é reto. E às vezes a gente fala, poxa, né, mas eu queria tanto fazer dessa forma, mas eu fui buscar Deus e Deus me direcionou para outra forma. Vai na forma que Deus está te direcionando. Mesmo que você não compreenda no momento, continue caminhando naquilo que Deus te direcionou. Porque lá na frente você vai ver que Deus tem um propósito para que você continue nesse lugar. Que às vezes a gente se desvia, não, mas Deus entende. Aí você vai para um caminho que não é aquela da vontade do Senhor, você quebra a cara. Aí até Deus vir te ajudar a sair daquele buraco de novo é complicado. Amém? Uma outra coisa que nós vemos aqui é que uma coisa é Davi contemplar Deus no santuário,
Outra coisa é Davi contemplar Deus vendo o inimigo se achegando. Porque quando Davi estava lá no santuário, tranquilo, você tem tempo, você não está com a cabeça preocupada com suas contas, com criança, com marido, com ter que fazer comida, ter que trabalhar, não está preocupado com nada disso. Você está ali somente focado em adorar o Senhor. Agora, quando você está com as suas adversidades em volta ali, tendo que fazer isso, tendo que fazer aquilo, criança chorando, marido chegando para almoçar, você preocupado que daqui a pouco tem que sair para trabalhar de novo, é muito mais difícil de você estar contemplando o Senhor. E eu coloquei aqui, imagina se Davi tivesse em pecado nesse momento. Ele no meio da guerra que ele estava ali, fugindo ali dos soldados de Saul. Se Davi estivesse em pecado naquele momento, será que o Senhor iria abandonar Davi? O Senhor iria permitir que Davi viesse sair dessa situação? Em Números 6, 22 ao 27, diz que quando o Senhor resplandece o seu rosto sobre nós, significa que Ele está satisfeito com as nossas atitudes. Quando você vê que o Senhor resplandeceu o rosto sobre fulano, quando o Senhor resplandeceu, isso significa que o Senhor está satisfeito com a sua atitude, e Ele está operando ao nosso favor. Agora, quando você vê o Senhor esconde o rosto de fulano, o Senhor escondeu o seu rosto de ciclano, de beltrano, como lá em Salmo 69, do 16 ao 18, Ele revela o seu desprezo, de modo que nós precisamos confessar os nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor possa estar direcionando a nossa vida. Então são duas situações que nós vemos aqui, que quando o Senhor Ele resplandece o rosto, é porque as nossas atitudes, elas estão de acordo com a vontade dEle, ou de acordo com a palavra do Senhor, e aí é positivo. Agora, quando o Senhor esconde o rosto, aí é porque você está errado, você precisa se converter e se arrepender de tudo aquilo que você tem feito que não agrada o Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? Misericórdia, acho que os irmãos estão dormindo já. E o último ponto que eu queria falar para vocês é em relação a um outro medo que a gente pode encontrar também. O primeiro medo que eu coloquei aqui é o medo das circunstâncias. O segundo medo que eu coloquei aqui é o medo do fracasso. E o terceiro medo é o medo do futuro. Amém? Medo do futuro. Davi, será que Davi escreveu esse salmo depois que ele já tinha vencido a batalha? Será que Davi escreveu esse salmo depois que ele já tinha virado rei? Não. Davi escreveu esse salmo quando ele estava na batalha, quando ele estava passando por todas as dificuldades, quando Davi estava sendo perseguido pelos soldados de Saul. E como um sábio soldado, ele percebeu que uma única vitória não era a garantia que os ataques sobre ele iriam cessar. Foram várias e várias perseguições. Se vocês pegarem o livro de Crônicas, o livro de Samuel e lerem lá, vocês vão ver que Saul, ele não perseguiu Davi só uma vez. Saul perseguia Davi constantemente, querendo acabar com a vida de Davi, porque era como se fosse uma ameaça viva que Saul tinha. Era Davi, só que Saul não tinha entendimento. Saul não sabia que o Davi já tinha sido escolhido por Deus para que ele pudesse substituir. Lá na frente ele soube, e foi por isso que justamente ele quis matar Davi. E aí o que acontece? Quando Davi compreende, como um bom soldado que
Não é porque ele ganhou uma vez que vão cessar todos os outros ataques. Talvez o inimigo houvesse recuado e Davi ele estava preocupado com a volta do inimigo. Então ele estava ele estava preocupado com o futuro que ia acontecer. Se nós pegarmos aqui no verso 11: ensina-me, ó Deus, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando, não me entregues à vontade de meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Amados, aqui eu anotei que por isso ele pede orientação ao Senhor e pede também uma vereda plena e sem armadura, sem armadilhas, e a vitória sobre os mentirosos que estavam difamando ele. Existiam pessoas que estavam difamando a Davi, existiam pessoas que estavam armando contra Davi, e ali Davi, ele pede direção ao Senhor, ele pede para que Deus venha estar direcionando ele, e essa é a forma com que nós precisamos também estar agindo nas nossas vidas. Às vezes existem pessoas que querem o seu mal, que querem o meu mal, amém. Não vá de encontro com essas pessoas não vá tirar satisfação, não faça nada, se coloque na presença do Senhor. Quem vai te honrar é o Senhor. É o Senhor que vai te honrar, é o Senhor que vai te livrar de armadilhas. Quantas e quantas situações, às vezes no seu trabalho, que pessoas querem puxar o seu tapete, e se você for tirar satisfação com a pessoa, piora a situação. Se coloque na presença do Senhor. É Deus que vai te honrar, é Deus que vai erguer a sua cabeça, é Deus que vai glorificar o nome dele lá na frente, através da sua vida. Então não se preocupe com as pessoas que estão se levantando, é assim mesmo. Nós estamos sendo luz no meio das trevas, e quando a luz está passando, as trevas se levantam para querer te afrontar. Mas é o Senhor dos exércitos que vai à frente, é Deus que está à sua frente. Então não se preocupe, apenas confie e anseie estar na presença do Senhor. É isso que Davi estava fazendo. Davi estava na presença do Senhor e confiando em Deus. Esse é o segredo de Davi. E será que a gente está nessa situação também? E eu já queria chamar o louvor aqui em cima. Será que verdadeiramente nós estamos com essa confiança no Senhor? Aqui no verso 13 diz ainda assim: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa declaração do verso 13 mostra a plena convicção da confiança em Deus, e demonstra também que ele confiava na bondade de Deus, que nunca se esgota. Amados, a bondade de Deus, ela nunca se esgota sobre a mim e sobre a sua vida, não. O Senhor, ele sempre vai estar nos direcionando. Ah, mas eu já orei ao Senhor, o Senhor me respondeu uma vez, 2 vezes. O Senhor vai continuar te respondendo. O Senhor vai continuar agindo a seu favor. Então creia que a bondade e as misericórdias do Senhor, elas se renovam constantemente. A gente não falou no último culto que Jesus é uma fonte inesgotável? Não tem um limite, não. Não é igual pôr crédito no celular. Ah, acabou o crédito, agora Jesus não vai mais ouvir. Não, ele continua ouvindo. Continua ouvindo. Continua agindo a seu favor. Então confie. Se coloque na presença do Senhor e confie nele. Aqui, ao invés de Davi se precipitar, ele espera calmamente no Senhor, pois a fé e a paciência andam juntas. Amém? Verso 14: espera no Senhor, seja forte, anime-se, espera no Senhor. A fé e a paciência, elas caminham juntas. Ainda mais no mundo de hoje, que a gente quer que as coisas tudo aconteçam de uma forma repentina, que a gente acha que é igual mandar o WhatsApp e a outra pessoa. Às vezes até no WhatsApp você manda uma mensagem para uma pessoa e fica lá louco esperando a pessoa responder. Ah, mas ele já viu e não responde. Jesus não é assim não. Com o Senhor não é dessa forma. Existem situações nas nossas vidas
você vai mandar um WhatsApp e Jesus vai responder na hora. Mas existem outras que Jesus, ele já leu, mas quer que você aprenda a esperar. É um trabalhar nas nossas vidas. E a gente vai ter que esperar. Porque se você não esperar, você vai estar fazendo do teu jeito. E aí, se você fizer do teu jeito, lá na frente, as coisas não caminham como você quer. As coisas não vão caminhar da forma certa e você vai ter que voltar tudo de novo. Então só foi tempo e energia perdida. Por isso que aqui Davi está falando: espera no Senhor, seja forte, anime-se, espera no Senhor. O Senhor, Ele não tem prazer em ficar te castigando, de falar, não, a Ingrid, eu vou deixar a Ingrid esperar muito, porque ela tem que sofrer. Não é assim não que o Senhor trabalha. Se o Senhor está mandando você aguardar, é para você aprender alguma coisa que você tem que aprender. Existe propósito de Deus em todas as coisas, e nós precisamos compreender. A gente já tem falado isso várias vezes. Se é o inimigo querendo bagunçar, você ora, repreende, jejua, clama pelo sangue do Cordeiro, e ele sai da sua vida. Mas se continua você constantemente orando, jejuando, e aquela situação continua sobre a sua vida, é Deus querendo te ensinar alguma coisa. Muda a tua oração, fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Não dê as ordens na oração. Peça informações para o Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso aprender? Porque nós somos servos de Deus. A gente não está aqui para dar ordem para nada. Nós somos servos. O servo está para servir ao Senhor. Então a gente precisa pedir o direcionamento do Senhor. Agora a gente vai fazer oração, a gente fala: Senhor, eu quero isso, eu quero que seja assim, eu preciso que faça assim. Você está servindo ou você está dando ordem ao Senhor? A gente precisa compreender que nós somos servos. Nós precisamos ter um diálogo, nós precisamos ter um relacionamento, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, assim como Davi verdadeiramente tinha. E ele tinha essa confiança plena no Senhor, porque ele estava constantemente com Deus. Agora, quando nós estamos buscando, quando nós estamos na presença do Senhor, constantemente, essa confiança ela vem naturalmente. As adversidades, as tribulações estão aí, elas vêm sobre a sua vida, mas elas não te abalam mais, porque você sabe que a mão do Senhor vai operar a seu favor. E eu não estou falando que você vai ficar lá no sofá, deitadão lá, não, Deus está agindo ao meu favor, eu não preciso fazer nada. Não é isso não. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar fazendo os seus afazeres que você tem que fazer, mas o Senhor vai estar a seu favor, porque você confia nele, você está servindo a Ele. E aí, quando você serve ao Senhor, a própria palavra de Deus diz: Deus é galardoador. Deus, Ele gosta de presentear as pessoas que o quê? Que o buscam. Então busque ao Senhor, mas não por interesse. Busque ao Senhor porque Ele é seu amigo. Busque ao Senhor porque você quer um relacionamento íntimo com Ele. Busque ao Senhor porque quando Ele está falando contigo, você está ouvindo. Mas Deus não fala comigo. Não, Ele fala contigo, você que não está ouvindo. Você que precisa sintonizar um pouquinho. Sintoniza o rádio. Sintoniza a sua vida um pouquinho. Ore mais, jejue mais, se consagre mais. E você vai escutar a voz de Deus. Assim como você está me escutando falar, Deus fala da mesma forma. Deus fala em sonho, Deus fala em profecia, Deus fala em um monte de coisa. Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E aí você vai ter a plena confiança
que o Senhor continua sobre as nossas vidas. Amém? Stuart Hambling escreveu: não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas conheço aquele que tem o futuro em suas mãos. Amém? Se Jesus é nosso Salvador, se Jesus é nosso Senhor e Salvador, então o futuro é nosso aliado e não temos coisa alguma a temer. Amém? Glória a Deus. Amados, nós temos quem é mais importante, que é o Senhor sobre as nossas vidas. Não temas, não temas, assim como diz o Salmo: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Nele quem? No pastor, no ministério Peniel? Não, no Senhor. É nele que nós confiamos. Outro verso aqui, ó: quando os meus adversários e inimigos avançaram contra mim, tropeçaram e caíram. Porque nós confiamos no Senhor, nós ansiamos estar na presença dEle. Por isso eu te convido a ficar de pé, para que nós venhamos estar adorando, louvando novamente esse cântico, esse Salmo 27. Aleluia! Faça desse louvor uma oração na sua vida. Ainda que a guerra se levantasse contra nós, nele nós confiaríamos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Deus. Que nós possamos estar na Tua casa, Senhor, todos os dias, Senhor, para estarmos contemplando da Tua formosura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Aleluias, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, Senhor. Nós não tememos a nada, Senhor, porque nós sabemos que a nossa confiança está em Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, nos ensina, Pai, nos ensina a estar Te buscando, Senhor. Oh Deus, que nosso coração possa estar nas Tuas mãos, Pai. E assim como Davi ansiava estar na Tua presença,
que o nosso anseio possa ser a esse anseio, Senhor, o mesmo anseio que Davi tinha de estar te buscando, Senhor, independente das dificuldades, independente de tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, independente dos inimigos que vinham contra Davi, Davi continuava na tua presença, Pai. Por isso eu te peço, Deus, nessa noite que o Senhor venha fortalecendo cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, cada um daqueles que estão passando por momentos de dificuldade, Senhor, tribulação financeira, Senhor, tribulação no casamento, Pai, ó Deus, tribulação com seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos estar confiantes em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor opera a nosso favor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluias, louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluias, Pai. Aleluia, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, nos esconde, Senhor, na Tua presença, Pai. Nos esconde no Teu tabernáculo, Pai, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Muitas vezes, Senhor, nós não temos refúgio, Senhor. Nós não temos aonde colocar a nossa cabeça, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ser o nosso refúgio, Senhor. Que o Senhor venha ser a nossa fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, que verdadeiramente nós venhamos nos esconder no Teu tabernáculo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Me esconderá no oculto do Teu tabernáculo, me esconderá, me esconderá, me esconderá no oculto do Teu tabernáculo, me esconderá. Cantarabás. Uma coisa pedi e a buscarei, eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar o formosura e Tua glória. Aleluias, glória a Deus, amados. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Que nós venhamos estar confiando no Senhor e ansiando estar na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes de nós passarmos para o nosso momento de louvor financeiro, eu queria dar alguns recados. Nesse próximo sábado agora nós teremos Peniel Kids. Então todas as crianças aí conectadas lá às 16 horas do sábado. Amém? Às 16 horas nesse sábado nós teremos o Peniel Kids. Está aberto, né, para todos, né? Todos aqueles que quiserem estar convidando familiares, amigos. Não fica restrito apenas à igreja. Então, no momento lá que nós temos de brincadeira lá com as crianças, e a palavra de Deus é plantada no coraçãozinho deles. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, logo mais eles vão poder estar retornando para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Sem ser esse sábado agora, que é dia 1º. Não, é dia 1º sábado, né? No dia 8 nós teremos aqui o culto dos jovens, amém? Glória a Deus. Então, sábado às 20 horas, dia 8 de agosto, nós teremos o culto dos jovens aqui. Então
Então a gente convida todos aqueles que são jovens para estarem participando desse culto, jovens e adolescentes para estarem aqui no sábado às 8 horas da noite, para estarmos glorificando a Deus. Amém? Outro recado também, no domingo, obviamente, nós teremos aqui o nosso culto às 19 horas presencialmente e online também. E na segunda-feira, que é dia 3, é isso? Dia 3 de agosto, às 8 horas, nós teremos uma reunião aqui na igreja com os líderes, amém? Todos os líderes de célula. Eu peço para que os irmãos, às 8 horas da noite, nós teremos uma reunião, amém? Para a gente estar dando uma orientada aí, uns novos direcionamentos para a liderança da igreja. Glória a Deus. Eu creio que os recados são esses. Se eu esqueci de algum recado, depois eu mando para os irmãos, mas eu tenho que começar a anotar esses recados, senão eu sempre esqueço, irmãos. Mas amém. No culto passado eu peço perdão para os avós, para os vovôs, que era dia dos avós, eu esqueci de orar pelos avós. Misericórdia da minha vida. Mas Deus abençoe vocês que são avós, né? Não vou orar agora porque já passou, mas que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Espero que vocês tenham tido aí não sei se teve visita, né, dos familiares, mas que tenha sido de longe, né? Porque os avós aí estão em área de risco, né? Mas que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. E vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, Lucas 21, a partir do versículo 1 até o 4, Jesus fala de uma viúva pobre que estava ofertando. E diz assim: olhando ele, viu os ricos colocarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Todos eles deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas essa, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amém? Então, amados, eu convido os irmãos a estarem trazendo tudo o que vocês têm aqui e colocarem no gasofilácio. É chave de casa, chave do carro, é isso que a palavra está falando? Não, não é isso. Aqui o próprio Senhor Jesus está falando para que não importa o valor que você está trazendo, como seu dízimo, como sua oferta. O que importa é a fidelidade do seu coração. Porque o próprio Senhor Jesus está falando que provavelmente aqui devia ser tudo fariseu. Ele estava levando aquilo que estava sobrando, aquilo que sobrava das finanças dele. E não é esse o princípio de dízimos e ofertas. O princípio de dízimo e oferta é a gente trazer o nosso melhor, as nossas primícias. É aquilo que você recebe, você já separa como as melhores sementes, para que no próximo mês não venha a faltar na sua casa. Nós, assim como foi falado, nós precisamos ter uma visão espiritual da situação. É porque eu tenho que dar dinheiro para a igreja. Se você tem esse pensamento, não faz não. Não dizima na oferta não. Tire primeiro suas dúvidas, depois você dizima e oferta. Porque no reino ninguém é obrigado a nada. Nós precisamos fazer com liberalidade de coração. Então, se você está nos assistindo aí e não tem esse entendimento, quando você tiver a oportunidade de dizimar e ofertar, tire suas dúvidas antes de você dizimar e ofertar, para que seja bênção sobre a sua vida, né? Para que você não venha fazer nada obrigado na casa do Senhor. Amém? Agora, se você que já tem o entendimento da palavra, se você já tem o seu coração liberal para isso, não seja relapso em relação ao dízimos e ofertas. A gente tem sempre ensinado para os irmãos que a nossa prosperidade ela passa por esse gasofilácio. A santificação, a consagração das suas finanças, ela passa por esse gasofilácio. Não, é para a gente saber quando você está dizimando e ofertar? Não, porque eu nem vejo o livro lá, o Gustavo e a Vanessa que vem. Mas é você e Deus, é o seu coração. Eu posso nem saber quando você dizima e oferta, mas o Senhor sabe o que está dentro do seu coração.
Se você tem recebido o salário mínimo, 10% aí dá, sei lá, R$110, essa é a fidelidade que o Senhor quer do seu coração. Ah, mas eu só dizimo só metade, só 5%. É você e Deus. Só que você está fazendo a coisa errada. Faça a coisa certa, né? Se você tiver algum tipo de dúvida, nos procure o irmão que é líder de célula, ou algum irmão que tem um entendimento maior da palavra. Tire suas dúvidas antes de fazer, mas não deixe de fazer se você já tem entendimento. Amém? Pegue seu dízimo, pegue sua oferta, vamos consagrar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos Te adorar também com as nossas finanças, Senhor. Oh Deus, é um momento de alegria, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, podendo contribuir financeiramente, Senhor, de estar dizimando e ofertando, Senhor, na Tua casa, Pai. Oh Deus, por isso eu Te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, a cada dia que passe, Senhor, nosso coração esteja mais liberal, Senhor, às coisas desse mundo, Senhor, que nós não venhamos estar nos prendendo, Senhor, com as coisas desse mundo, Pai. Oh Deus, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, estarmos, Senhor, livres para Te adorar financeiramente, Pai, porque o inimigo tem tentado, Senhor, nos prender, Senhor, várias coisas que ele tem lançado diante de nós, Senhor, para que nós não venhamos estar cumprindo com aquilo que é Teus princípios, Senhor. Mas eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar, Senhor, direcionando as nossas finanças, Pai. Nós consagramos todos os dízimos e as ofertas na Tua presença, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, as janelas do céu sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que a Tua prosperidade, que a Tua mão poderosa continue agindo a favor da Tua igreja, Senhor. Oh Deus, se algum irmão infelizmente não pode estar dizimando e ofertando, Senhor, nós profetizamos, Senhor, que ele possa, Senhor, estar arrumando um trabalho, Senhor, que ele possa ter a oportunidade de estar dizimando e ofertando na Tua casa, Senhor, que assim como nós falamos anteriormente, é um momento de alegria, Senhor, é um momento, Senhor, onde nós estamos Te adorando com as nossas finanças, Senhor. Por isso eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, continua prosperando a Tua igreja e que testemunhos de milagre e de vitória venham surgir no meio do Teu povo, Pai. E desde já também, Pai, eu quero dispensar a Tua igreja debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Senhor, que verdadeiramente, Pai, nós venhamos estar confiando em Ti, que nós venhamos ter um anseio de estar na Tua presença, Pai, para que em nome de Jesus as adversidades, o medo não venha, Senhor, nos tomar, Senhor, que nós venhamos confiar nas Tuas promessas e viver a Tua palavra. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas, debaixo da Tua graça e proteção, e que nós venhamos ter um final de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amados, fiquem à vontade para dizimar e ofertar, depois os irmãos estão dispensados. Deus abençoe a vida dos irmãos.